Eu acredito que eu não poderia começar falando da minha história sem falar da história de outro Roldão. Nesse caso, o meu pai. Meu pai nasceu numa ilha de Portugal, na Ilha da Madeira. O meu pai ele teve que começar a empreender quando ele era jovem, porque o pai dele ele era presidente do sindicato dos estivadores e ficava muito ausente de casa. E como ele era filho mais velho de uma família de 5 irmãos, o meu pai ele começou trabalhando, vendendo tremoço no campo da bola, como ele diz, ajudando as mulheres a levar suas compras. E ele tinha um avô que era pescador de atum. E ele saía muito também para pescar com esse avô dele. E o meu pai foi o primeiro da família dele a ter uma carta chamada para vir para o Brasil, que naquela época os imigrantes vinham para o Brasil com uma carta chamada. E o meu pai, ele veio sozinho quando ele tinha 11 anos. E o interessante dessa história toda é que ele veio no navio com um casal. E esse casal que era para tomar conta dele. E, na verdade, ele que teve que tomar conta do casal, porque o casal, os 30 dias de viagem, passou mal a viagem inteira, o casal ficou na cama os 30 dias, e meu pai, como já era um homem do mar que pescava com o avô dele, acabou cuidando desse casal durante toda a viagem. E quando meu pai aportou aqui no Porto de Santos, o tio Abel, o irmão do pai dele, confundiu a data de chegada do navio. E ele se despediu do casal e ficou aguardando o tio Abel. Para surpresa dele, o tio Abel não apareceu. E o meu pai ficou esperando o tio Abel aos 11 anos de idade, 2 dias no Porto de Santos. Incrível. Para um rapaz que tem 11 anos. Hoje, nem a minha filha Paola, de 13 anos, eu consigo deixar ela ir para a praia sozinha. Enfim, e nisso, o meu pai chegou no Brasil. Está aqui uma foto dele, que foi trabalhar com o tio Abel na carvoaria. E meu pai é um cara que sempre pensou em crescer na vida, essa que é a verdade. E ele, com 16 anos, ele foi emancipado e ele começou como motorista de ônibus numa empresa chamada Tusa, em São Paulo. Mas não contente, ele fez que fez, empreendeu e conseguiu comprar um caminhão para puxar areia, depois começou a vender banana, e até que na década de 60, ele comprou uma barraca de feira, conheceu minha mãe, que eu acho que foi um dos momentos mais felizes da vida dele, quando conheceu minha mãe. E o meu pai, ele, durante toda a minha infância, eu nasci em 70, nós somos uma família de 4 irmãos, e o meu pai, pelo histórico dele, etc., ele sempre foi um cara que é mesa farta. Para vocês terem uma ideia, a gente tomava água, mas ele comprou, isso está bem forte na minha memória, ele comprou um espremedor de laranja profissional. Ele levava de caixa a laranja para casa e cada dia minha mãe escolhia um para espremer e ficava um balde de 5 litros na geladeira para a gente tomar suco de laranja. E a minha mãe sempre muito amorosa, a gente era muito conhecido na freguesia do Ó, porque minha mãe tinha um Fusca e aquele Fusca era minha mãe e 4 cabecinhas dentro, que era eu e meus irmãos. E meu pai, como ele era feirante, ele fazia questão de sempre ter uma refeição conosco, que eu me lembro bem quando eu era criança, que era o jantar. E esse jantar era sagrado lá em casa. E só que um belo dia, aconteceu algo que ninguém esperava. O meu pai, ele adoeceu, e a partir daquela noite, a gente já não jantaria mais com meu pai. Porque o meu pai ele teve tuberculose, teve que ficar 4 meses no hospital, e a gente não entendia muito bem a situação, mas a gente também não podia visitá-lo, então para nós era uma questão bastante difícil, a gente não entendia, éramos todos crianças.
Eu sou no meio aqui, está faltando um irmão meu mais novo e a gente lá onde a gente morava. E a gente começou a sentir a dificuldade porque os outros 2 tios começaram a ter que ajudar a gente. Eu lembro muito bem que meu tio Antônio tinha padaria, dava o pão e o leite. E um outro tio meu, o Manuel, ele dava a compra do mês. Até aí estava tudo bem. Só que, uma noite, a gente jantando, e a minha mãe sempre com aquela história de manter a gente animado, muito amor, muito carinho. A gente estava todos reunidos, eu e meus irmãos, o meu irmão mais novo no colo da minha mãe, e o meu irmão Eduardo levantou, abriu a geladeira, e nesse momento, abriu a geladeira vazia, perguntou para minha mãe, mas mãe, não tem nenhuma frutinha? E uma simples pergunta que para nós poderia ser uma coisa normal, a minha mãe começou a chorar copiosamente. Então foi nesse momento que, mesmo criança, a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas a gente sabia que a situação não era muito boa. Porque quando a minha mãe começou a chorar desesperadamente, a gente percebeu que havia algo errado. E esse, para mim, na verdade, foi o meu day one. Porque mesmo com 10 anos de idade, eu sentia a responsabilidade e sentia a necessidade de fazer algo. Eu não tive dúvida, tanto eu quanto meus irmãos. Eu fui para a feira, onde o meu pai fazia a sua feira, e encontrei um grande amigo dele, o seu José. E o seu José falou para mim, Ricardo, você vem trabalhar, você vai vender limão na ponta da barraca, e eu vou te dar 2 pastéis e um caldo de cana. Aquilo para mim era fantástico. Além de ser um dos melhores vendedores de limão que o seu José teve na feira, no final do dia, ele me dava 2 caixas de maçã, onde ele me dizia, pode levar o que você conseguir. E eu falei, ok, bacana. E eu enchia bem as 2 caixas de maçã para levar para minha casa. E eu morava a uma distância de 2 quilômetros dessa feira. E como um moleque de 10 anos vai carregar 2 caixas de maçã de 20 e poucos quilos? Então eu me lembro bem que eu andava 100 metros, ia buscar outra, andava 200, e assim até chegar em casa. E a minha sensação da primeira vez, quando eu levei essas frutas e minha mãe viu, eu tinha certeza que era isso que eu queria. Era isso que eu queria na minha vida. Nunca mais fazer a minha mãe chorar por causa de uma fruta falta na geladeira. Meu pai se recuperou, depois de 3 ou 4 meses. Ele não podia trabalhar ainda, ele vendeu a barraca de feira, vendeu o caminhão, aí ficou mais 3 meses se recuperando em casa. Eu lembro que as refeições dele eram feitas numa travessa, não era nem no prato comum, que ele queria se recuperar rápido. E aí meu pai comprou exatamente um Fusca 66 pintado a pincel, ele trocou todo o assoalho do Fusca, deixou só o banco do motorista. E nisto, ele passou a procurar um frigorífico, comprava linguiça, e ele fazia a freguesia perto dos clientes de feira que ele já conhecia. Óbvio, meu pai, como é um empreendedor nato, uma pessoa que tem muita gana, muita raça, a empresa logo dobrou de tamanho, ele comprou uma Kombi e contratou o primeiro funcionário, que nesse caso era eu. Se você perguntar para ele, se eu estiver perto, por que contratou, porque o Ricardo era comunicativo, falava bem com os clientes, vendia bem. Se eu estiver perto, ele vai falar, foi o que sobrou, então eu me escolheu. Então, com isto, eu comecei a trabalhar com meu pai. Para mim era muito divertido, porque 11 anos de idade, freguesia, trabalhava o dia inteiro. E tinha um negócio naquela época, que era... cada um tinha o seu freguês, você não poderia, porque aquele freguês é de fulano, aquele freguês é de ciclano, mas na minha cabeça sempre era assim, se eu vender mais, eu ganho mais, então para mim não importa. E aí eu comecei a ter alguns atritos com meu pai,
Aí eu falei, esse negócio não vai dar certo. Conflitos de ideias, eu vou arrumar um emprego. Nisso, eu vou na Avenida Angélica, tenho um emprego na Nestlé de office boy, eu passo pela seleção e a Nestlé me contrata. Só que no dia que eu ia começar, que era uma segunda-feira, o meu pai me acordava todo dia às 5h30, para a gente carregar a Kombi e fazer a freguesia, que eu vou contar um pouquinho mais para frente, onde era o nosso depósito. E aí meu pai me acordou 20 minutos mais cedo daquele dia e falou, levanta. Mas eu falei, pai, eu arrumei emprego, agora eu vou... Não, levanta que você vai comigo. Bom, resumindo, a Nestlé perdeu um grande executivo e o meu pai continuou com um trabalho escravo infantil. E a partir daí eu falei, eu quero mais. Para mim, eu não estou satisfeito. O depósito era na lavanderia da minha mãe, a gente dividiu o depósito. E eu, quando terminei o colegial, eu falei, pai, eu vou fazer faculdade. Ele falou para mim, menino, você vai fazer faculdade para quê? Para vender linguiça? Falei, vou. Pelo menos eu vou ser um vendedor de linguiça formado. Então, foi aí que eu fiz faculdade. Então, a minha vida era acordar de manhã, carregar a Kombi, fazer a freguesia, voltar. Você sabe aquele queijo de Minas, da Serra da Canastra? Que hoje é uma coqueluche? Aquilo antigamente, na minha época, era queijo para vender na periferia. E tinha um mineiro, Donizete, que trazia esse queijo toda segunda-feira de manhã para nós, que ele vinha direto de Piuí, da Serra da Canastra, e descarregava 1 tonelada em casa. E meu pai fazia eu lavar queijo por queijo antes de ir para a faculdade. Agora, você lembra que tem muito amigo meu que me liga ainda, lembrando do queijo, amigos meus de faculdade, até hoje, porque não dava tempo de tomar banho, ia direto. Então, eu carregava a Kombi, fazia a freguesia, lavava queijo, entregava no dia seguinte, uma loucura. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de falar para o meu pai, vamos fazer o seguinte, vamos parar de ir atrás de carregar a Kombi, vai, o freguês quer, não quer, eu vou antes, tiro o pedido, e com isto, a gente acaba passando de uma posição de ambulante para uma posição de distribuidor. Olha só vocês, né? Toda uma estratégia que vocês não imaginam, planejamento, entendeu? A gente discutiu, eu e meu pai, muito qual que seria a cultura da companhia. É sério, gente. E foi aí que nós mudamos de ambulante para distribuidores. Começamos a contratar os vizinhos da rua, motorista, ajudante. Aí de uma Kombi foi para 2, foi para 3. Foi aí que em 92 eu tive outro atrito com meu pai, que eu queria construir inclusive foi o meu TCC na faculdade, que eu queria fazer uma loja aos mods que hoje tem na Cantareira. Aí em 92 o meu irmão Eduardo veio trabalhar com a gente, foi justamente ele que construiu essa loja, e até hoje ele é o nosso cara de expansão. E foi aí que, em 92, crescemos, até 98, comprei um depósito de cimento da Votorantim, onde a gente ia fazer só a distribuidora. Lembra esse fato até hoje, que eu falei, eu compro imóvel, mas eu quero conhecer o Dr. Antônio Hermílio. E para mim foi uma alegria imensa passar 10 minutos da minha vida com aquele homem pessoalmente. E nisso, gente, eu descobri uma coisa chamada ERP. Porque até então, era um software que a gente tinha, emitia pedido, nada ligado com nada. E aí, naqueles anos 90, descobrimos um negócio chamado ERP. Eu lembro até hoje, era março de 98, eu tinha 28 anos, eu já tinha minha esposa, 2 filhos. No dia 9 de março era meu aniversário. E a gente resolveu fazer a nova distribuidora, colocar o novo ERP, e é óbvio que não deu certo. E foi aí que nós passamos 4 dias sem faturar uma nota, sem atender um cliente. Então, no dia 9, eu tive que ir para casa, minha mulher disse, você não vai vir cantar parabéns com as crianças? Eu vou. Aí eu me lembro bem, você sabe aquele filme quando o general passa assim pela tropa para dizer que está tudo bem? Mas, na verdade, estava tudo ferrado, porque eu fui, cantei parabéns, voltei para a distribuidora, passei a noite inteira tentando fazer aquele ERP funcionar, nós não conseguimos faturar uma nota, eu e o meu irmão, no dia seguinte, desesperados, sem saber o que fazer,
eis que aparece meu pai, mais uma vez ele, sempre ele. E meu pai, ele vê o nosso desespero e falou: gente, calma, vou contar uma história para vocês. Eu não atravessei um oceano sozinho aos 11 anos de idade para temer o futuro. Eu olhei para o meu irmão olhou para mim, ficamos até envergonhados, né? E eu falei: acho que meu pai tem razão. Nisso a gente conseguiu esfriar o ânimo, tomar a decisão, voltamos ao sistema velho, conseguimos faturar, muitos dos nossos clientes foram buscar naquela antiga loja, e nós conseguimos ali solucionar o nosso problema. E nisso a gente continua crescendo. Só que um belo dia, eu recebo uma ligação da nossa gerente de crédito, onde ela diz o seguinte: depois que a gente fizemos todo o investimento em distribuição e etc., ela diz o seguinte para mim: Ricardo, eu estou com aquele cliente aqui super importante, que está dizendo que vai pagar o boleto só na segunda-feira. Falei: mas por quê? Você já falou para ele, se ele não pagar o boleto, não vão me entregar a mercadoria dele amanhã? Já disse tudo isso. E o que ele disse? Falou para você não se preocupar, que na segunda-feira ele não vai pagar, se você não entregar a mercadoria, ele não vai pagar o seu boleto, e ele vai num tal de Açaqui, que abriu agora aqui na Zona Norte. Falei: o quê? Um tal de Açaqui, açaí, sei lá o quê. E era a segunda loja desse nosso concorrente. Eu falei: meu Deus, tem alguma coisa errada, eu vou ter que rever os conceitos. Aí, mais uma vez, discutimos internamente, toda aquela história de planejamento e tal, nós precisamos ir para o atacado de autosserviço. E nós conseguimos, em 1 ano e meio, demorou 1 ano e meio, porque como portugueses que somos, compramos um terreno para depois contratar um engenheiro, o engenheiro foi lá e falou: não cabe uma loja nesse terreno. E aí, tem algum português aí que não entendeu a piada? Eu falo de novo. E aí o engraçado, que aí eu mesmo, toca aí atrás de outro imóvel, mas mesmo assim, em 1 ano e meio a gente consegue montar a loja de autosserviço, a nossa primeira loja, que vocês podem perceber que é muito interessante. A gente numa indecisão danada, outro problema, o software é o mesmo, mas passa no PDV, não passa, contratamos um gerente, abre a loja, não abre, abre a loja, não abre, abre a loja, não abre, abre a loja. Um belo dia eu estou passando em frente, a loja está aberta. Aí eu perguntei para ele: mas quem mandou você abrir? Eu falei: vocês não decidiram, eu decidi e abri a loja, está aí aberta. E vocês podem perceber que essa é a nossa primeira loja na freguesia do Ó, e olha só o logotipo, que coisa incrível. Roldão, e no final parecia uma roda, né? Aí tinha cliente que queria entrar com o carro dentro da loja. Olha, eu vim trocar o amortecedor, o pneu. Vocês fazem serviço de mecânica também? E aí, eu olhava para o meu irmão assim e falava: meu Deus do céu. Mas o mais interessante, gente, a gente tinha 6 milhões de estoque, que era 4 vezes mais que a gente tinha na distribuidora, e no primeiro dia, nós vendemos a quantia de R$12.000. A gente tinha uma dívida para pagar, que era 4 vezes mais que a gente estava acostumado do estoque, e nós simplesmente vendemos R$12.000. Desespero, e mais uma vez, eu não atravessei um oceano sozinho aos 11 anos de idade para temer o futuro. Tivemos que correr atrás, muito atrás, mas muito mesmo. Tivemos que se desdobrar para vender aquele estoque para rodar. Por sorte, esse mesmo concorrente ficou 4 dias fechado, migrou clientes da loja dele e a gente conseguiu equalizar. Equalizamos, entendemos o modelo e já em 2002 estávamos próximos de abrir a nossa segunda loja. Mas tudo tem um custo, né? Todo empreendedor tem um custo, e esse custo às vezes pode ser alto. E eu falei para minha mulher: vamos fazer o seguinte, esse ano é só o Natal com a família, nada de Natal e Ano Novo, 300 pessoas. Ano Novo só eu e você. Era 2002, eu tinha 135 quilos.
E nós fomos passar rapidamente num hotel ali da Alameda Santos, que é o antigo Monfarrege. E aí eu vi um monte de atleta ali, eu perguntei, o que é isso? Ele falou assim, é a São Silvestre. Fomos assistir a São Silvestre. Nisto, eu vou na largada da São Silvestre, eu vejo pessoas com 50 anos, mais nova do que eu, e pessoas com a minha idade, então nem se fala. Praticamente fiquei depressivo. Aí eu falei para minha mulher, o ano que vem eu vou correr essa prova. Qualquer mulher em sã consciência fala, pô, esse cara está maluco, né? 135 quilos, vai correr essa prova o ano que vem, como assim? E dito e feito, eu não só corri a São Silvestre no ano seguinte, mas depois, ao longo desses 14 anos, eu me dedico muito ao esporte. Eu fiz várias provas, já atravessei os Estados Unidos de bicicleta, provas na África do Sul. Esse ano eu fiz uma prova em Marrocos, que diz muito sobre a questão da resiliência, que eu acredito que todo empreendedor tem que ter sempre. Sempre. Como diz a minha filha Pietra, e aí pai, essa prova foi roots, né? Falei, muito roots. É uma prova no deserto do Marrocos. Os meus filhos falam, meu pai é maluco, não entende por que eu faço isso. Mas é uma prova de 6 dias no deserto do Marrocos. São praticamente quase 700 quilômetros. Só que tem só uma história. Não foram 6 dias, teve uma história. No 5º dia, rasgou meu pneu traseiro. E por a prova ser muito roots, não tem apoio da prova. E a gente debaixo de um sol de 45 graus, já vendo vertigem, 1h30, não conseguimos arrumar o pneu, eis que vem uma Land Rover da organização, que é o famoso Vassourinha. Quem faz prova sabe, o Vassourinha que sai pegando todos os retardatários. E, pela minha sorte, tinha uma bicicleta em cima. E o problema do cara era o inverso do meu. O meu problema era traseiro, o dele era dianteiro. Então, bastava eu trocar a roda para mim poder continuar a prova. Só que eu não consegui trocar a roda porque a bicicleta do cara era tão antiga, tão velha, que não cabia a roda dele na minha roda. Então, eu tive que tirar a minha traseira e pegar a dele. E foi aí que foi uma das maiores lições que o empreendedor tem que ter. Foi quando faltava 120 quilômetros para a etapa, nós tínhamos perdido 2 horas, e eu subi na bicicleta, eu e um parceiro meu, continuamos. E ele para mim, Ricardo, você não quer trocar? Eu falei, não, estou bem, imagina. Depois de 30 quilômetros, você não quer... Não, depois de 40 quilômetros, você não quer trocar? Não. Ele percebeu que a bicicleta era muito ruim, e eu estava ficando para trás, que ele falou, dá aqui essa porcaria agora. E trocou de bicicleta comigo. E aí nós conseguimos terminar a prova, mas o que eu quero mostrar com isto? É que na sua vida, no seu caminho de empreendedor, você tem que estar com gente boa do seu lado. Você tem que estar com pessoas que te ajudem. E outra coisa, eu poderia ter entrado naquela Land Rover. Por quê? Tinha ar-condicionado, fresquinho, já tinha 2 caras lá dentro que tinham desistido. Mas sabe qual que é o problema, gente? A gente só perde para nós mesmos. Só. A gente não perde para os outros. Nós perdemos para nós mesmos. E se vocês perceberem, o fracasso é uma coisa muito mais confortável do que a vitória. Porque o fracasso, você se acomoda, pô, não deu. Ah, imagina, o sol estava 45 graus, a minha bicicleta quebrou, qual que é o problema de desistir? Mas o empreendedor de verdade, ele não desiste. Essa que é a verdade. Acho que a mensagem que eu queria passar para vocês é essa. Mas eu tenho agora aqui Hoje o Roldão tem 30 lojas, tem 4.000 funcionários. Nós temos o Instituto Roldão, que era essa primeira loja que nós fizemos, a gente reformou toda a parte de cima. A gente atende 200 crianças que a gente ensina judô. Isso também para nós é uma coisa que eu acho que é retribuir um pouco o que a gente tanto é abençoado. E também agradecer a todos os meus colaboradores, a minha família. E também, gente, eu acho que agradecer também ao homem que sempre me inspirou, a minha mãe, a minha família, mas principalmente meu pai que está aqui.
Incrível. Uma história interessante do meu pai, logo que eu comecei a trabalhar com ele, ele chegou para mim, né, fazia freguesia, moleque, né, morto de fome. Então, passava no lugar, comia uma coxinha, não sei o quê, e um dia eu resolvi pedir um Big X salada super hiper. Ele olhou, falou para mim, meu filho, presta atenção, sabe quantos quilos de linguiça nós vamos ter que vender para pagar esse sanduíche? Então, são esses os valores que nós carregamos até hoje de integridade. E eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para todos os empreendedores, essa frase é de um grande amigo, onde ele diz o seguinte: nada, absolutamente nada, resiste ao trabalho. Meu muito obrigado.